Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos continuar a história de Saul. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, homem valente, o qual se chamava Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim. E havia ele um filho que se chamava Saul, rapaz e belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Do ombro acima sobrepujava a qualquer um do povo. E haviam-se perdido as asnas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo algum dos criados, e levanta-te e vai a buscar as asnas. E ele passou ao monte de Efraim, e dali à terra de Salisa, e não as acharam. Passaram logo pela terra de Saalim, e tampouco depois passaram pela terra de Benjamim, e não as encontraram. E quando vieram à terra de Zufi, Saul disse a seu criado que tinha consigo: vem, voltemo-nos, porque talvez meu pai, deixado o cuidado das asnas, estará aflito por nós. E ele lhe respondeu: eis que agora há nesta cidade um homem de Deus, que é ilustre. Todas as coisas que ele disser, sem dúvida, virão a suceder. Vamos, pois, ali. Talvez nos ensinará nosso caminho, por onde havemos de ir. E Saul respondeu ao seu criado: vamos agora. Mas que levaremos ao homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e não temos que presentear ao homem de Deus. Que temos? Então voltou o criado a responder a Saul, dizendo: eis que se acha em minha mão a quarta parte de um siclo de prata. Isto darei ao homem de Deus, porque nos declare nosso caminho. Antigamente em Israel, qualquer um que ia se consultar a Deus dizia assim: vinde e vamos até o vidente, porque o que agora se chama profeta, antigamente era chamado vidente. Disse então Saul a seu criado: bem dizes, eia, pois vamos. E foram à cidade de onde estava o homem de Deus. E quando subiam pelas encostas da cidade, acharam algumas moças que saíam por água, as quais disseram: está neste lugar o vidente? E elas responderam: sim, ei-lo aqui diante de ti. Apressa-te, pois porque hoje veio à cidade, porque o povo tem hoje sacrifício no altar. E quando entrardes na cidade, vós os encontrarei logo, antes que suba ao alto a comer. Pois o povo não comerá até que ele tenha vindo, porquanto ele deve abençoar o sacrifício, e depois comerão os convidados. Subi, pois, agora, porque agora o achareis. Eles então subiram à cidade, e quando em meio à cidade estiveram, eis que Samuel, que diante dele, saía para subir ao altar. E um dia antes que Saul viesse, o Senhor havia revelado ao ouvido de Samuel, dizendo: amanhã, a esta mesma hora, eu enviarei a ti um homem da terra de Benjamim, ao qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel, e salvará meu povo da mão dos filisteus. Pois eu olhei a meu povo, porque seu clamor ha chegado até mim. E logo que Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem do qual eu te falei, este dominará o meu povo. E chegando Saul a Samuel em meio à porta, disse-lhe: rogo-te que me ensines onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao altar e comei hoje comigo, e pela manhã te despacharei e te revelarei tudo o que está em teu coração, e das asnas que se te perderam hoje há 3 dias. Deixa de se preocupar com elas, porque se acharam. Mas a quem é todo o desejo de Israel, se não a ti e à casa de teu pai? E Saul respondeu e disse: não sou eu filho de Benjamim, das menores tribos de Israel? E a família não é a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim?
Por que, pois, me disseste coisa semelhante? E tomando Samuel a Saul e a seu criado, meteu-os na sala, e deu-lhes lugar à cabeceira dos convidados, que eram como uns 30 homens. E disse Samuel ao cozinheiro: Traze aqui a porção que te dei, a qual te disse que guardasse à parte. Então levantou o cozinheiro uma coxa com o que estava sobre ela, e a pôs diante de Saul. E Samuel disse: Eis que o que estava reservado ponho diante de ti, e come, porque foi intencionalmente guardado para ti. Quando disse: Eu convidei ao povo, e Saul comeu aquele dia com Samuel. E quando houveram descido do alto à cidade, ele falou com Saul no terraço. E ao outro dia madrugaram. E quando ao raiar da alva, Samuel chamou a Saul, que estava no terraço, e disse: Levanta-te para que te despache. Levantou-se logo Saul, e saíram para fora, ele e Samuel. E descendo eles ao fim da cidade, disse Samuel a Saul: Dize ao jovem que vá diante. E adiantou-se o jovem: Mas espera tu um pouco, para que te declare a palavra de Deus. Tomando então Samuel um frasco de azeite, derramou-o sobre sua cabeça, e o beijou, e disse-lhe: Não foi o Senhor que te ungiu para que sejas líder sobre sua propriedade? Hoje, depois que tenhas apartado de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: As asnas que havia ido a buscar se acharam. Teu pai, pois, ha deixado já o negócio das asnas, porém está preocupado convosco, dizendo: Que farei acerca de meu filho? E quando dali te fores mais adiante, e chegares à campina de Tabor, te sairão ao encontro 3 homens que sobem a Deus em Betel, levando o um 3 cabritos, e o outro 3 tortas de pão, e o terceiro uma vasilha de vinho, os quais, logo que te tenham saudado, te darão 2 pães, os quais tomarás das mãos deles, e dali virás ao morro de Deus, de onde está a guarnição dos filisteus. E quando entrares ali na cidade, encontrarás uma companhia de profetas que descem do alto, e diante deles saltério, e adufe, e flauta, e harpa, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor te arrebatará, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E quando houverem sobrevindo estes sinais, faze o que te vier à mão, porque Deus é contigo. E descerás antes de mim a Gilgal, e logo descerei eu a ti para sacrificar holocaustos e imolar sacrifícios pacíficos. Espera 7 dias, até que eu venha a ti e te ensine o que hás de fazer. E foi que assim, quando virou ele seu ombro para partir-se de Samuel, mudou-lhe Deus seu coração, e todos estes sinais aconteceram naquele dia. E quando chegaram ali ao morro, eis que a companhia dos profetas que vinha encontrar-se com ele, e o Espírito de Deus o arrebatou, e profetizou entre eles. E aconteceu que, quando todos os que o conheciam de antes viram como profetizava com os profetas, o povo dizia um ao outro: Que sucedeu ao filho de Quis, Saul também entre os profetas? E algum dali respondeu e disse: E quem é o pai deles? Por esta causa se tornou em provérbio também Saul entre os profetas, e cessou de profetizar, e chegou ao altar. E um tio de Saul disse a ele e a seu criado: Aonde fostes? E ele respondeu: A buscar as asnas. E quando vimos que não apareciam, fomos a Samuel. E disse o tio de Saul: Eu te rogo, me declares que vos disse Samuel. E Saul respondeu a seu tio: Declarou-nos expressamente que as asnas haviam aparecido, mas no negócio do reino, de que Samuel lhe havia falado, não lhe revelou nada. E Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel:
Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei a Israel do Egito, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos afligiram. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos guarda de todas as vossas aflições e angústias, e disseste: Não, mas sim põe rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos diante do Senhor por vossas tribos e por vossos milhares. E fazendo achegar Samuel todas as tribos de Israel, foi tomada a tribo de Benjamim, e fez chegar a tribo de Benjamim por suas linhagens. E foi tomada a família de Matre, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, e lhe buscaram, mas não foi achado. Perguntaram, pois, outra vez ao Senhor se havia ainda de vir ali aquele homem. E respondeu o Senhor: Eis que ele está escondido entre a bagagem. Então correram e tomaram-no dali. E posto em meio do povo, desde o ombro acima, era mais alto que todo o povo. E Samuel disse a todo o povo: Viste ao que o Senhor escolheu, que não há semelhante a ele em todo o povo? Então o povo clamou com alegria, dizendo: Viva o rei! Então Samuel recitou ao povo o direito do reino, e escreveu-o em um livro, o qual guardou diante do Senhor. E enviou Samuel a todo o povo, cada um à sua casa. E Saul também se foi à casa de Gibeá, e foram com ele o exército, o coração dos quais Deus havia tocado. Porém, os ímpios disseram: Como nos há de salvar este? E tiveram-lhe em pouco, e não lhe trouxeram presente, mas ele dissimulou. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.